tem novidade importante no Palmeiras, atacante promissor na mira do Borussia Dortmund. O líder Palmeiras e o invicto São Paulo fazem o choque rei na Arena Barueri, com todos os ingressos vendidos esgotados. É mais um clássico, a gente sabe jogar esses jogos, a gente sabe o quanto é difícil jogar contra o São Paulo, mas agora o time mais cascudo, a gente bem unido, a gente sabe que a gente pode fazer um bom jogo. Fala agora de Brasileirão e esse encontro na Arena Barueri entre Palmeiras e São Paulo. E começamos com o lado da equipe de Abel Ferreira. Então, calma. Palmeiras e São Paulo, os dois melhores times da Libertadores até o momento, se encontram domingo pelo Campeonato Brasileiro. Competição em que o Verdão também comanda a tabela e que vai reservar nas próximas rodadas, além do clássico contra o rival, duelos diretos contra o segundo colocado Bragantino, o terceiro Flamengo e o quarto Cruzeiro. Temos muitos adversários pela frente. Temos o calendário, temos o nosso adversário, temos as logísticas, temos as viagens. Acho que por si só, a equipa que não for capaz de ser resiliente dificilmente sobrevive e consegue andar até ao fim e lutar por títulos. Com o elenco mais completo nas mãos, Abel tem rodado bastante os jogadores. Ele não repete uma escalação por 2 jogos seguidos desde a 9ª e 10ª rodadas do Campeonato Paulista, ainda em fevereiro. No choque rei, o Verdão deve começar com Felipe Anderson, preservado na vitória sobre o Cerro Porteño anteontem, Piquerez, que ficou no banco no Paraguai, e Richard Rios, que só atuou no segundo tempo. Assim, a provável escalação deve ter o Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez. Felipe Anderson, Emiliano Martinez, Richard Rios e Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque. Neste brasileiro, o Palmeiras ganhou 5 partidas, empatou uma e perdeu outra. E vai defender neste domingo um retrospecto recente positivo diante do tricolor, para quem não perde desde 2023. Desde então, em 7 jogos, ganhou 3 e empatou 4. É mais um clássico, a gente sabe jogar esses jogos, a gente sabe o quanto é difícil jogar contra o São Paulo, mas agora o time mais cascudo, a gente bem unido, a gente sabe que a gente pode fazer um bom jogo. O clássico será na Arena Barueri, estádio onde o clube conquistou sobre o Corinthians em abril a vitória de número 3.500 de sua história e que neste domingo, com ingressos a preços bem mais acessíveis do que o normal, estará lotado. Começamos com o lado mandante dessa história. Cicinho, o quanto você está preocupado com o Palmeiras? Muito. Sincero, sincerão. Eu acredito que o Zubeldia está mais preocupado do que eu, né? Porque do outro lado tem um grande adversário, né? E não é fácil você jogar contra o time do Palmeiras. Essas equipes, elas sempre quando se enfrentam, é a certeza de um grande jogo muito disputado. Uma torcida só, né? A torcida do Palmeiras. Então o São Paulo vai ter que encaixar suas peças, entrar muito ligado. O São Paulo já provou disso em jogos passados, que quando entra desligado, o Palmeiras não entra a 10 por hora, o Palmeiras sempre entra a 1.000 por hora, e é dessa maneira que se entra num clássico. Então acredito que a principal atenção que o São Paulo vai ter é o quê? Entrar completamente ligado, porque se tentar estudar o Palmeiras no início, pode ser surpreendido já no início, e você tomar um gol já no início e ter que sair para cima do Palmeiras é muito difícil e corre o risco de tomar mais gols. Sim, você falou que o São Paulo tem que tentar encaixar as peças, só que o problema é que o Palmeiras encaixou muito bem as suas peças. E aí, Edu? Não, encaixou, né? E o Abel achou o esquema tático para jogar, né? Ele coloca sempre ali o Giai, né, como um terceiro zagueiro ali, né, trazendo um pouco o Felipe Anderson ali como um ala, ou quando joga o Alan, jogou no último jogo. Então eu acredito que o Abel vai mexer na equipe, porque o desgaste está sendo muito grande. Jogou na quarta-feira, né? E isso e o São Paulo jogou na terça, então um dia de descanso. Então eu acredito muito que o Abel vá mudar. Você desculpa? Não, desculpa nada. A viagem de São Paulo foi mais longa que a do Palmeiras. Mas é a realidade. Você jogou no Paraguai, aí jogou lá em Fortaleza. Aí foi... Então são coisas que o Abel está estudando. E com certeza ele vai sempre surpreender a gente, Renata. A gente às vezes coloca um time aqui, ele vai lá e mexe 2, 3 peças. Então eu acredito que ele vai fazer isso, né? Então o mais importante que eu vejo, ele achou um esquema tático.
tanto para o Giai estar jogando ali, né, o retorno do Rafael Veiga, né, do Mike, do Marcos Rocha, o Murilo também retornando. Então, eu acredito que esses jogadores estão à disposição dele, ele pode escolher qual que ele quiser. Então, vai ser um belo jogo. O São Paulo está vivendo um momento bom, né, da temporada, depois daquela turbulência com o treinador e tal, encontrou o caminho assim, das vitórias. E eu acho que vai ser um belo jogo, mas jogando em Barueri, diante do torcedor palmeirense, eu acredito que o Palmeiras vai vencer. Bora falar agora sobre o Palmeiras, informação exclusiva. O zagueiro Thiago, só 18 anos de idade, que já atuou até como capitão do time sub-20, tem sido monitorado pelo Ajax. Atleta que pertencia ao SK Brasil, foi contratado na temporada passada e mesmo muito mais jovem do que os seus concorrentes da categoria sub-20, tem conseguido destaque. O Ajax, nos últimos dias, procurou representantes do atleta para entender as condições do negócio. O Palmeiras assegura que ainda não recebeu qualquer proposta. Jogador que nesse ano já tem 9 partidas pelo time sub-20, 1,92 m de altura, nascido em Brasília. Palmeiras que está se especializando em vender jogadores revelados na base por grandes quantias de dinheiro. É por causa da venda de jogadores que o Palmeiras já ultrapassou 2 bilhões de reais com venda de atletas desde 2015, e eu me refiro apenas a jogadores formados na academia de futebol. Quero falar agora sobre o Palmeiras e o Borussia Dortmund está de olho no atacante Luiz, só 19 anos de idade, uma das maiores promessas do elenco alviverde. A informação sobre o interesse do clube alemão é do jornal Bild, da própria Alemanha. Separei um trecho da matéria, abre aspas. O Borussia Dortmund tem interesse na contratação do Luiz, do Palmeiras. O centroavante brasileiro de 19 anos é visto como o sucessor de Gittens no Dortmund e é avaliado pelo Palmeiras entre 20 e 25 milhões de euros. Só para trazer para a nossa moeda e para você entender de que valores estamos falando, 25 milhões de euros hoje equivalem a 159 milhões de reais. Luiz, que já havia sido sondado na temporada passada pelo Arsenal da Inglaterra, embora sem proposta oficial. O Palmeiras tem 85% dos direitos econômicos do atleta, que é formado na base. A multa rescisória é superior a 500 milhões de reais para clubes do exterior, mas a multa serve apenas como uma referência. Ninguém imagina que possa haver um negócio com tais cifras. Luiz tem 9 partidas, 1 gol e 1 assistência na atual temporada pela equipe profissional, mas não tem jogado. Sua última partida em 3 de março, na vitória por 3-2 contra o Sporting Cristal, ele entra no finalzinho e dá assistência para um gol, mas desde então não joga mais. Contrato até dezembro de 2029. A pergunta que eu faço para você é: você venderia o Luiz? Se sim, por qual valor? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Combinado? Só para completar em relação ao Palmeiras, Bruno Rodrigues marcou um gol no rachão do Palmeiras. O Bruno Rodrigues, que passou por 2 cirurgias super complicadas de joelho. A expectativa é de que ele continue ganhando mais confiança para em breve, talvez no Super Mundial, ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. A saideira em relação ao Verdão, Palmeiras versus São Paulo já tem 26.400 ingressos vendidos de forma antecipada. E há uma chance real de recorde de público no estádio de Barueri, que é onde o Palmeiras vai mandar seu jogo por conta de um show no Allianz Parque. O recorde pertence ao confronto entre Palmeiras e Corinthians do ano passado, com 29.647 pagantes. E aí, torcedor palmeirense, gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar as notícias do Verdão para ainda mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o Palmeiras. Aqui você fica por dentro de tudo, contratações, bastidores e as novidades do nosso time de coração. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que achou do vídeo e compartilhe com seus amigos palmeirenses. Vamos juntos fortalecer essa comunidade. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Giro de Notícias do Palmeiras. Avante palestra! Forte abraço!